Fala aí, galera do canal Você de Esquerda e Não Sabe. Meu nome é Leonel Querino e, atendendo a pedidos, eu vou falar a minha opinião sobre o Big Brother Brasil 20, galera. Então, vou falar sobre essa polêmica toda que tá rolando aí, das minas lá se organizando contra o machismo, como é que o público tá vendo isso. E assim, galera, já vai se inscrevendo aí no meu canal, você que me acompanha, você que já me acompanha, ajuda a compartilhar isso, clica no sininho, não só esse vídeo, como os outros aí que tem no canal, dá essa moral aí, beleza? Seguinte, galera, para começo de conversa, eu nunca assisti Big Brother Brasil na minha vida. Sempre achei um programa fútil de maneira geral, que não me agrega conteúdo para o que eu entendo como importante na minha vida, beleza? Isso não significa dizer que quem assiste tem uma cultura pior do que a minha ou que tem menos cultura do que eu. Até porque isso não existe, galera, que isso fique registrado. Não existe você dizer que fulaninho ou ciclaninho não tem cultura ou tem uma cultura pior do que a sua ou melhor do que a sua. Todos nós temos a nossa cultura, cada um a sua própria cultura, e as culturas não são melhores nem piores, são apenas diferentes, beleza? Se você fala isso, você é o ignorante, não existe você ter mais ou menos cultura. Que isso fique registrado, ou seja, quem assiste Big Brother Brasil, eu respeito, assim como eu respeito quem gosta das mesmas coisas que eu, beleza? Vamos lá, galera. Por que eu assisti Big Brother Brasil ontem pela primeira vez? Eu assisti. E por que eu fui atrás dos meus amigos mais próximos para entender o que estava acontecendo? Porque eu faço a guerra da narrativa política. Eu disputo uma narrativa política de esquerda e não intencionalmente, mas surgiu a pauta do machismo no Big Brother Brasil, e o Big Brother Brasil é um programa que é assistido por mais de 50 milhões de brasileiros, então não tem como eu menosprezar isso, tudo que está acontecendo, tudo isso que está sendo discutido, está aí nas mídias sociais, nos tops, trends do Twitter e por aí vai. E é por isso que eu fui lá entender o que estava acontecendo. A primeira coisa que eu vi no Big Brother Brasil, e eu achei super interessante, é um sujeito lá, ontem, como eu falei, foi a primeira vez que eu vi, e estava entrando lá um casal que parece que ainda não estava no jogo, estava na casa de vidro, e aí o cabeludinho lá, parece o He-Man lá, o cabelo lourinho, chegou lá na casa contando tudo que estava rolando, como é que o público estava vendo lá a organização das meninas, como é que o público estava vendo a questão dos machistas lá da coisa. E aí a menina vira para uma das meninas lá, não sei quem é, desculpem, mas eu não vou falar nome porque eu não conheço realmente o nome, não sei os nomes. Como eu falei, ontem foi o primeiro dia que eu fui ver. Aí uma das meninas vira para esse cara novo que estava entrando e pergunta se ele... Ah, não, você pelo menos você é um cara desconstruído, né? Pelo amor de Deus, diz para mim que você é um cara desconstruído. E o cara sequer sabe o que é desconstruído. O quê? Ele pergunta o quê? Ou seja, ele não sabe o que é ser desconstruído. E aí que eu comecei a achar tudo muito interessante, porque isso tudo que está acontecendo lá é o reflexo da sociedade brasileira. Continuei assistindo, vi que a outra menina, que era fechada com os machistas, que não via, que achava que os machistas eram pessoas boas, de coração bom, começou a chorar e aí começou a conversar com a outra. Não, agora eu estou entendendo que eu não sofro machismo, mas só que eu sei que outras pessoas sofrem. Eu, de repente, por ter dinheiro, por ser bonita, eu não sofro, mas outras mulheres sofrem. Ou seja, essa confusão toda que rola no nosso mundo, que as pessoas não compreendem, e que eu vou falar agora qual é a real da situação, beleza? Na minha opinião, que eu busquei aprender, que eu busco diariamente aprender. Para começo de conversa, galera, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu vou dar o meu exemplo aqui, no sentido de que eu sou um homem hétero e que tento desconstruir o meu machismo diariamente, beleza? Como assim desconstruir o machismo diariamente? Galera, porque assim, é impossível, é praticamente impossível, na minha opinião, um homem não ser machista na sociedade que a gente vive. Infelizmente, nós estamos numa piscina cheia até a boca de machismo e nós estamos inseridos nela.
Nós estamos dentro de uma bolha machista. Então, infelizmente, a gente, mesmo sem querer, a gente acaba corroborando com o machismo estrutural da nossa sociedade. Eu aprendi isso, galera, com as mulheres que eu convivi nos últimos anos e que me ensinaram diariamente. Para começo de conversa, aqui em casa. A minha esposa me ensina diariamente a ser um cara menos machista, um cara menos opressor, a reverberar menos o machismo diariamente. E é esse o nosso papel, o papel dos homens. É isso que eu já coloco aqui no vídeo como opinião. Que nós homens, nós não temos know-how, cacife ou direito de expressar opinião sobre o feminismo, sobre a luta das mulheres, porque nós não somos mulheres, nós não estamos na pele delas. Mas nós não conseguimos sentir na nossa própria pele o que é ser uma mulher numa sociedade machista. Porém, nós temos o dever de tentar entender, de tentar aprender diariamente. E foi assim, galera, que eu consegui aprender com as mulheres que me cercam que o machismo é uma luta diária. Tá aí o que a gente chama de desconstrução diária. Então, basicamente é isso. Eu peço particularmente desculpas para toda vez que eu vejo uma mulher passando por uma situação muito difícil de machismo, desde agressão física até agressão moral. Então, assim, todas as vezes que eu percebo essas situações e como que eu me porto pelas mulheres, eu me ofereço o que eu posso fazer para ajudar, deixo que elas digam, deixo que elas falem e ao mesmo tempo peço desculpas por muitas das vezes reverberar as atitudes machistas da nossa sociedade. E é isso que os retardados lá do Big Brother não entenderam. Eles vivem na bolha deles e eles não conseguem ter empatia com as mulheres ao ponto de perceber que aquelas atitudes de sarrar as mulheres, de ficar defamando as mulheres, difamando, né, no sentido de chamar, de falar que a mulher é feia, que não tem mulher bonita, ou ficar esculhambando e ao mesmo tempo ficar meio que agarrando as mulheres como se fosse um objeto, eles não conseguem ter a empatia, o quanto que isso é ridículo e o quanto que isso digamos assim, diminui a mulher perante o homem. Então, assim, a gente sabe que dentro do ordenamento jurídico legal existe a igualdade, mas na prática, na subjetividade da nossa sociedade, isso a mulher acaba sendo inferiorizada no sentido de direitos quando a gente se compara aos homens. Em contraponto, nós temos as mulheres que não entenderam ainda o que é o feminismo. Ou seja, como eu já falei, eu não tenho o direito de expressar minha opinião por não ser mulher, eu não tenho know-how de ficar falando sobre essa luta, mas o mínimo que a gente, quando tenta se desconstruir, aprende é que só existem dois tipos de mulheres. A feminista, aquela que já entendeu a importância de lutar por direitos iguais, de se unir à causa feminista, e as mulheres que ainda não entenderam o que é feminismo. Não existe terceiro tipo de mulher, ou a mulher que nega o feminismo. Eu sempre gosto de falar para as mulheres, quando eu converso isso, para as mulheres que ainda estão em dúvida, assim, você gosta do seu direito de votar, ter direito de votar, o seu direito de andar na rua sozinha. Direitos que parecem básicos nos dias de hoje, são frutos de uma conquista, de muita luta, né, das feministas, que outrora eram tidas como radicais, outrora eram tidas como feministas bravas e por aí vai, foram muitas delas foram mortas, inclusive, por conta da luta por direitos iguais. A luta feminista não é uma luta para sobrepor o homem, e sim por direitos iguais. E é por isso que nós homens precisamos entender isso, deixarmos de ser babacas, deixarmos de ser ridículos e começarmos a pôr a mão na consciência e entender melhor essa luta. E aí, em resumo, o que eu quero dizer
é que as meninas lá do Big Brother, elas estão sim de parabéns, não tem nada de histerismo, não tem nada disso. Quem fala isso tudo de histerismo, como eu tô falando, são pessoas, tanto homens quanto mulheres, que ainda não conseguem ter essa empatia com a luta das mulheres, com a luta, a importância de se lutar contra o machismo. Então as meninas lá estão hiper de parabéns, e a única coisa que fica como interrogação para a gente poder pensar é assim, como é que uma sociedade que elege um presidente machista, misógino, sexista, ao mesmo tempo consegue ter empatia com as mulheres lá dentro da casa e expurgar um machista babaca com mais de 80% dos votos, né? Justamente por ele ser babaca. Então, assim, os paradoxos que a sociedade vive, que aí isso vale a reflexão de maneira geral. Basicamente era isso que eu queria dizer. Tá? Enquanto tiver essa pauta machista lá do machismo, ou as pautas que realmente importam para a nossa sociedade no Big Brother, eu vou acompanhar. A hora que isso acabar e que se tornar aquele jogo lá, na minha opinião, fútil, eu deixo de ver de novo, eu paro de ver, e porque não me interessa, mas de maneira geral era isso que eu queria dizer. Essa é a minha opinião sobre isso tudo que está acontecendo no Big Brother Brasil 20. Grande abraço a todos e todas.